Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Malaquias. Para quem não me conhece, neste canal eu falo de livros, falo daquilo que me interessa, de vários temas, e hoje eu vou falar de um autor que se chama Thomas Sowell. Eu já gravei um vídeo dele, dos 7 livros que eu li no passado, que acho que deu uma ideia muito clara do que ele defende, e eu senti que cometi uma injustiça. Eu não falei especificamente de cada um dos livros, e é isso que eu gostaria de fazer a partir de agora. Vou começar com o livro que eu acho que é o mais palatável, mais fácil de entender dele, que é o livro de economia básica, tá? O livro de economia básica dele em particular é interessante porque ele se propõe a fazer uma discussão sem equações matemáticas. Isso, por um lado, acho que perde alguma precisão, por um outro, força o autor a ser bastante claro nas suas explicações, o que vai para um público geral, mesmo aquele que não é interessado ou não conhece muito de economia, vai ter um senso muito bom sobre o que é economia só pelo trabalho dele. Além disso, me parece que ele é um seguidor de Hayek. A gente viu aqui, Hayek tem essa crítica à matemática, não pela matemática em si, mas porque ela dá uma falsa precisão do que realmente é economia. Claramente, Thomas Sowell também persegue essa mesma ideia. E esse livro é justamente um livro sem equações. Qual que é a introdução do livro, o primeiro capítulo? O primeiro capítulo ele vai já dar as bases da economia e ele vai dar um resumo que ele tira de um outro autor que se chama Lionel Robbins, não sei se a pronúncia é assim, mas é o seguinte, que é o mote do livro. Economia é o estudo do uso de recursos escassos que têm usos alternativos. Tão simples quanto isso. De um lado, recursos escassos, de outro, usos alternativos. Esse é o estudo da economia. Como melhor alocá-lo para toda a população. Não é uma questão simples que se coloca. E interessante que essa questão de recursos escassos e usos alternativos pode dar a impressão de que países que tenham muito mais recursos seriam mais ricos, recursos naturais, obviamente. Isso não é verdade. Um grande exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo que aparece aqui no Axiomas de Zurique, é a Suíça. A Suíça é um país pequeno que fala diferentes línguas, que com recursos naturais não tem, é nas montanhas, não tem acesso ao mar, e no entanto tem uma população bastante próspera, bastante rica. Então isso já elimina essa ideia de que países com recursos naturais abundantes são necessariamente ricos. E é justamente esse o cerne da questão da economia. Tá? E aqui eu acho que tem uma coisa que trafega em toda a obra desse livro, que é esse livro aqui, eu não peguei, não mostrei para vocês, mas vou mostrar agora, né? Economia Básica, tá? Volume 1. E que trafega por todos os capítulos, que é o que se fala versus o que de fato acontece. Então, esse é o principal tema que ele discute ao longo do livro. O que ele vai fazer? Ele divide em 4 grandes partes esse primeiro volume. Uma primeira parte que fala de preços. Isso é o conjunto central da economia, eu já vou falar por quê. Para mim, assim, se tiver que selecionar uma parte do livro, são esses 3 primeiros capítulos, na verdade é do 2 ao 4, porque é o primeiro é a introdução, que falam sobre preços. A partir daí eu fiquei me perguntando, por que ele foi, em seguida, falar para a segunda parte, que é a indústria e comércio? Acho que dali ele partiu para 3 grandes questões, né? O que é economia? Economia é a relação entre aqueles que produzem, ou seja, a indústria e comércio, aqueles que consomem, os consumidores, e aquele que, de certa forma, organiza as regras do jogo, que é o Estado e o governo. Tá? Ele vai falar muito da indústria do comércio e do governo. Ele não fala muito dos consumidores, que aí eu acho que já entra numa outra seara de economia comportamental, que eu acho que não é a parada dele. Né? Então eu acho que isso para mim ficou uma parte faltante na obra. Mesmo assim, tudo que ele fala aqui, ele toca nos assuntos, mas eu acho que ele não vai com profundidade nesse último tema. Mas de qualquer forma, essa primeira parte central, que é falar de preços, depois a gente vai fazer todo o volume 1, a gente vai falar sobre indústria e comércio. Então tem essa segunda parte de fato de indústria e comércio que vai se derivar em outras duas, que é a parte de gestão de risco e a parte de salários e empregados. E cada um desses tem mais ou menos 3 capítulos para cada uma dessas partes, tá? Então vamos começar pela parte de preços, que para mim é a principal parte.
A parte de preços, ela começa justamente discutindo o que se fala versus de fato o que acontece. E a primeira comparação que ele faz é um sistema de preços livre, onde tanto quem produz e quem consome vão chegar num acordo, versus um planejamento central dos preços. Discussão super atual, estou gravando esse vídeo no momento que a gente discute qual que é o preço da gasolina no Brasil. Tem gente ainda voltando com a ideia de que o governo é a melhor forma de determinar o preço das coisas. E aqui ele vai mostrar que não, que a livre negociação entre as partes é a melhor maneira de estabelecer o preço. Primeiro, até por uma questão até de social. Como você se conecta com pessoas que estão do outro lado do mundo? Né? Será que é por sentimentos de altruísmo, de preocupação, porque aquela pessoa que está na China ou na Índia também tem os mesmos direitos que você, apesar de você não conhecer nada da cultura, você não conhecer nada da vida dessa pessoa, né? Essa é uma discussão mais ampla, mas o fato é que os preços conectam o mundo inteiro. Então, às vezes, você pensando que está fazendo uma coisa que é para o seu bem, que é comprando um produto da China versus um produto do Paraguai, você está fazendo um bem para aquelas pessoas que têm uma produtividade, que têm um produto de mais qualidade ou mais barato, tá? Então, essas decisões de preço, elas conectam toda a sociedade além dos nossos sentimentos. Que os nossos sentimentos, na minha opinião, eles foram moldados por um outro cenário, um cenário onde a gente tinha poucas pessoas, centenas de pessoas em certos grupos, onde os sentimentos conectavam as pessoas. Quando a gente está falando de milhões de pessoas, com milhões de produtos e serviços, o sistema de preços ele já nos conecta, ou seja, é uma forma diferente de se conectar com o restante da humanidade, tá bom? Depois ele vai falar sobre oferta e demanda, que é o ponto fundamental da economia. Então, até tem um outro livro de economia, que é o Economia Básica, do Mankiel, que ele fala, uma vez que você aprendeu a falar oferta e demanda, você já pode se dizer que é economista, né? Então aqui é isso que ele fala, e qual que é o papel da oferta e da demanda na fixação dos preços. Então, tudo depende da oferta e da demanda. O preço não é um valor objetivo fixo, né? E por isso ele também faz uma crítica do qual que é o valor real de um produto, né? Não existe essa história do valor real. Existe um preço, que ele é um preço dado, que existe uma troca. Interessante que nessa troca, não é uma troca onde um sai ganhando e o outro sai perdendo, que é base de muitas análises de socialistas, que não entendem nada de economia, obviamente, que falam que uma troca, na verdade, alguém está explorando outra pessoa, quando na verdade não é o caso. Se existe uma troca e ela não é forçada, todos saem ganhando, porque você trocou dinheiro ou um outro produto por um outro produto que você precisa. Talvez você tenha muitos pares de sapato e poucas blusas. Quando você faz essa troca, todo mundo fica mais rico. Então, economia não é um jogo de soma zero, que é um tema que eu vou voltar no terceiro livro que eu vou comentar aqui, que é o Fatos e Falácias da Economia. Mas segura aí, estou me adiantando no tema, tá? Então, falamos de preços e falamos dessa comparação. E é legal que ele faz a comparação com a União Soviética, onde os preços eram regulados e determinados pelo planejamento central, e como isso não funcionou, obviamente. E isso tem a vantagem do Thomas Sowell de poder ter participado, poder ter vivido, que eu não falei antes, né? Que ele ainda vive, né? Ele tá bem velhinho, mas ele ainda vive, e ele teve a oportunidade de ver todo esse experimento da União Soviética, onde ele deu errado e como ele deu errado. E um dos temas foi esse tema da fixação dos preços, tá bom? Depois ele vai falar sobre controle de preços, muito comum. Volto de novo ao exemplo do preço da gasolina, né? E aqui ele vai dar vários exemplos sobre como o controle de preços não funciona. Exemplos até mais contemporâneos, por exemplo, de aluguéis. A ideia que o governo passa é, se eu controlar o preço dos aluguéis, eu vou dar mais qualidade de vida para as pessoas. Quando na verdade justamente acontece o contrário. O que acontece? Como você é limitado pelo preço dos aluguéis, desestimula a construção de novos apartamentos, novas moradias. Esse é o primeiro efeito. E o segundo efeito é que deixa as moradias existentes com menor qualidade. Porque se o preço do aluguel já está bem definido, qual é a vantagem de você fazer mais qualidade no que já existe? Você deixa do jeito que está e deixa de forma precária. E isso acontece em muitas grandes cidades ao redor do mundo. Recentemente eu li um artigo que em Berlim estava com falta de moradia, porque existe um teto,
né, de aluguel. Em Nova York também o mesmo desafio. Enfim, ele dá um exemplo aqui bastante amplo sobre controle de preços e como isso não funciona. Outro livro que eu recomendo aqui é o Crash, uma história da economia, também que ele fala dos exemplos desde lá do Império Romano sobre controle de preços e como isso não funcionou, tá bom? Por último, ainda desses 3 capítulos de introdução, né, sobre preços, sobre causa e efeito e valores morais. Quando a gente fala de preços, a gente não está falando de valores morais. Aqui ele está só falando assim, olha, qual que é a causa e efeito? Então, não atire a pedra dizendo que controlar o preço do aluguel é um problema. Não é isso que ele está falando, é que ao controlar o preço do aluguel, os efeitos que vão ter vão ser esses dois. Então, não queira que tenha um outro efeito. Então, não se iluda com o fato do discurso ser bonito. Tá? A mesma coisa com saúde. Né? Saúde, muitas vezes se discute qual que é o preço da saúde. Não é isso que ele está discutindo. Agora, colocar todos os recursos de toda a humanidade em direção para a saúde, talvez não seja a melhor alocação dos recursos. Né? Então, se você coloca um único padrão de gasto como o gasto mais importante, ok, talvez você tenha a melhor saúde possível, mas será que essa é a melhor maneira de alocar os recursos, que são finitos e têm usos alternativos, que é o nosso mote que a gente discutiu? Então essa é uma discussão que ele também faz logo no começo. Reforço, capítulo 2 ao 4, fundamentais para entender o que de fato é economia e quais são os limites da economia. Economia não é um discurso bonito, é uma relação de causa e efeito. Causa e efeito mapeada pelos dados e pelos históricos do que a gente tem. E controle de preços não funciona. Quanto mais livre, melhor os recursos serão alocados. Bom, vou passar aqui para a segunda parte, que são capítulos 5 a 9, que fala da indústria do comércio. Tá? Primeiro, eu vou lembrar o que ele está falando aqui, o que se deseja versus o que realmente acontece. Né? Comparando o monopólio estatal versus a concorrência. E aqui eu lembro de uma história, que é a história do Boris Yeltsin. Não sei se vocês lembram, Boris Yeltsin foi um presidente da Rússia depois da desunificação, não sei se é assim que se fala, mas depois que a União Soviética se despedaçou. Ele foi o presidente e antes disso ele já tinha um papel importante dentro da União Soviética e ele fez uma visita aos Estados Unidos. E ele fez uma visita a um supermercado no interior dos Estados Unidos, que em princípio seria um lugar que não tinha muitos recursos. E lá ele descobriu tanto de opções que tinha no supermercado para cada um dos produtos. E ele comparou isso com o que tinha na União Soviética e percebeu que o monopólio estatal não era o melhor para a população. Por isso ele foi um favorável a esse desmantelamento da União Soviética, tá bom? Dessa abertura ao capitalismo e ao livre mercado na União Soviética. Primeiro, qual que é a natureza das indústrias do comércio? Empresas nascem e morrem. Faz parte do ciclo, porque o futuro é incerto e elas não necessariamente se adaptam às mudanças que acontecem dia a dia, mês a mês. Isso me lembrou de um outro livro aqui, que é o livro Antifrágil, de Taleb, onde ele fala dessa aleatoriedade que existe no mundo, favorecendo uns, ora favorecendo outros, e existem muitos mecanismos para isso acontecer. Uma empresa, ela pode mudar por temas sociais, então uma coisa que era interessante antes pode não ser agora, por temas tecnológicos ou até mesmo administrativos. E aí, em temas administrativos, ele fala uma coisa do salário do CEO. De novo, volta a discussão, volta e meia, fala, os CEOs recebem muito, porque recebem muito. Ele fala aqui, olha, quanto mais livre for o mercado, mais certo será o salário. E faz uma comparação até com artistas de filmes que não seriam o mesmo se não tivesse aquele artista. A mesma coisa para os grandes gestores e CEO de empresas, tá bom? Outra coisa que a gente fala sobre empresas, importante, o papel do lucro e das perdas, muito demonizado aqui no Brasil. No Brasil, se falar em lucro, parece uma coisa ruim, uma coisa que faz mal, quando na verdade não. Lucro e prejuízo faz parte para dizer o que você deve continuar a fazer e fazer mais, ou o que você deve parar de fazer, incluindo atraindo novas pessoas. Se o lucro é muito grande,
novas pessoas estarão interessadas a fazer aquilo. E por quê? Porque a sociedade está demandando mais aquilo. Então você querer controlar o lucro não é um caminho para você ter esse feedback. E é isso que ele fala. Se as empresas nascem e morrem naturalmente, não adianta a gente querer forçar uma empresa a ficar, ou uma empresa a ser construída do zero, ou uma empresa continuar. Porque lucro e perda fazem parte desse ciclo. Se você está tendo perda, mude o que você está fazendo, porque desse jeito você vai morrer. Se você está tendo lucro, faça mais e melhor. E quem sabe, outras pessoas vão até tentar fazer a mesma coisa que você. E importante aqui também separar o que é lucro versus rentabilidade, tá, pessoal? Muita gente confunde isso. Às vezes, tem lucro de milhões. Petrobras teve lucro de 50 milhões. Mas quanto investiu? Investiu 100 bilhões. Poxa, investiu 100 bilhões e ganhou 50 milhões, não me parece uma grande jogada, né? Porque você pode fazer outras coisas com o seu dinheiro e ter um retorno ainda melhor. Então, quando se fala lucro, é importante pensar em rentabilidade. Muitas das críticas se fala assim, qual que é a rentabilidade? Não lucro absoluto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos têm seu papel, mas muitas vezes quando se fala em economia como um todo, a gente está pensando em rentabilidade e não em lucro propriamente dito, tá bom? Depois, ele vai discutir sobre regulamentações e antitrust. O que ele quer dizer com isso? Ele vai comparar os modelos de economia. O modelo de você ter um monopólio estatal ou um oligopólio estatal defendido versus um modelo de livre mercado. E ele fala aqui algumas coisas muito, muito interessantes, na minha opinião, tá? Primeiro ele vai falar, monopólio é ruim, é claro, se tiver uma única pessoa com o direito de oferecer um único produto, os recursos não vão ser alocados da melhor forma. Volta lá para o nosso mote do livro, que é Economia, um estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos, tá bom? Mas o monopólio só existe se ele é forçado. Porque se existe um livre mercado, se existe muita demanda para um certo produto, outros vêm e podem suplantar aquele que primeiro parecia ter um monopólio. Mas como, de novo, se esse monopólio ele não é forçado, ele não é colocado goela abaixo das pessoas, e outros competidores podem entrar, isso no longo prazo, no médio e longo prazo, vai ser resolvido. E é engraçado como ele falou assim, o efeito contrário do pretendido das agências de regulação. Que muitas vezes acontece o quê? Elas são criadas inicialmente para defender o papel do consumidor, mas acabam no final defendendo as próprias empresas, para que elas não sejam prejudicadas. Quando isso acontece, é melhor que fosse um livre mercado. E foi exatamente, na minha opinião, o que aconteceu com agências regulatórias das telecomunicações. Elas foram criadas para defender o consumidor e hoje mais defende as empresas do que o próprio consumidor. Então é melhor talvez acabar com isso, criar um ambiente que seja livre, que outras pessoas possam competir. Veja, por exemplo, no mercado de energia elétrica que ainda não tem essa maturidade. Quanto mais liberdade, melhor. E sem essa palhaçada de agências reguladoras, mas sim um ambiente que seja livre e ao médio e longo prazo isso vai se resolver, tá bom? Depois, então essa foi a segunda parte de indústria e comércio. Depois ele fala sobre trabalho e remuneração, mas eu vou alterar um pouco a ordem. Por quê? Porque eu vou ir para o último bloco que é tempo e risco, tá? Para mim está super conectado com essa parte de indústria e comércio. Porque muitas vezes se fala, mas por que tal empresa tem tanto lucro e ganha tanto? Porque ela faz uma gestão de tempo e de risco. Primeiro, qual que é o elemento que aparece aqui? Especulação versus valor do dinheiro. As pessoas falam como se fosse especulação, fosse alguma coisa ruim, e quando na verdade não, é só uma gestão do tempo. Tem esse livro aqui do Eduardo Giannetti, que é O Valor do Amanhã, que ele vai discutir isso de uma forma muito mais ampla, começando até pela biologia, mas mostrando que é natural essa troca entre o curto prazo e o longo prazo, porque o longo prazo, ele não existe, a gente não sabe o que acontece. Mas fazer essa gestão de risco, colocar um pouquinho para o longo prazo, pode favorecer em algumas iniciativas. No caso de empresas, é justamente isso que acontece. Quando ela decide fazer um investimento de milhões ou bilhões de reais, com a esperança de que uma demanda de um produto vai aumentar, ela está tomando um risco. Pode ser que ela perca, pode ser que ela ganhe. E esse risco, ele é remunerado, tá? E a gente fala de dinheiro e juros, que são abstrações da humanidade que nos ajudam a fazer essa troca entre o curto e o longo prazo. Então, dinheiro, o papel não tem valor nenhum. No entanto, todo mundo acredita que tem algum valor. Mas aquilo lá não tem
comparação com o ouro, ou não pode ser trocada por nada, mas é uma abstração que a gente faz justamente para trocar coisas do presente para o futuro. E a mesma coisa com os juros. Então não demonizem nem dinheiro, nem juros, tá bom? Outras formas de gestão de riscos, tá? Ações e seguros. E ele vai falar aqui tanto da origem como funciona hoje. Como surgiu essa ideia de ações? Foi lá na Holanda, quando queriam fazer expedições marítimas para encontrar as Índias, nesse caso de fato eram as Índias, não era a América, mas também tinha um pouco de América, e fazer uma rota de comércio. Só que era muito perigoso pegar um navio, investir todo o seu dinheiro e esse navio afundar no meio do caminho. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um conjunto de ações, então dividiam entre várias pessoas, e aí você tem um conjunto de 100 navios. Esse conjunto de 100 navios, talvez 30 afundem, 50 afundem, mas os 50 que conseguirem ir e voltar vão ter tanto lucro que vai compensar. Então você diluía esse risco por meio de ações. E é isso que acontece até hoje. Por que os donos de grandes empresas abrem ações? Tem outros motivos de financiamento e tal, mas no final para diluir o risco também, né? Porque ele pode pegar parte daquele dinheiro e investir em outras coisas, guardar no cofre, investir em outras empresas e tudo mais, e assim diluir esse risco com outras pessoas. Ações é uma forma de gestão de risco, uma gestão do tempo, tá bom? Seguros a mesma coisa. Então, opções, que é um outro formato de negociação de ação, também foi criado uma espécie de seguro. Ó, vou criar aqui um seguro caso essa ação caia muito, porque eu dependo muito dela. E se essa ação cair a zero, eu vou passar fome. Como eu não quero isso, eu compro um seguro e eu faço uma certa gestão do meu tempo do risco. Então, por que as empresas são beneficiadas com os seus lucros? Porque elas assumem risco ao longo do tempo. Elas podem também ter perdas, e aí elas têm que parar de fazer aquilo que elas estão fazendo. Por isso que lucros e perdas e gestão de risco, para mim, está conectado, e eu fiz essa mudança aqui desses dois blocos para falar um seguida do outro. Depois, ele fala do último bloco aqui do livro 1, que é o trabalho e remuneração, tá bom? E uma coisa é a gente falar assim, qual que é a dignidade do homem que poderia, ou do homem, do humano, né, do homem e da mulher, de receber um salário, tem que ser um salário que possa pagar a moradia, a alimentação e tudo mais, versus o salário livre, que tenha sido negociado entre as duas partes. E aqui ele faz um movimento muito interessante, que é comparar o salário não deveria ser diferente dos preços, que foi o nosso primeiro bloco que a gente discutiu, tá? Salário deveria ser definido pelo livre mercado. Quanto mais você coloca regulamentações, pior é. E aí ele vai falar sobre 3 coisas super importantes: produtividade, a distribuição de renda e o salário mínimo, tá bom? Vou falar sobre produtividade. Muito se fala em produtividade, porque eu não vou contratar tal pessoa porque a pessoa não é produtiva. Isso não depende de esforço, tá? A produtividade não é esforço da pessoa, e sim depende do contexto em que ela vive, do contexto de formação, das empresas que existem e tudo mais. E produtividade também não é mérito, que se confunde isso. Ah, não, é por causa do mérito que a pessoa se esforçou bastante, por isso que ela ganha. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui que existe um livre mercado. Se existe uma força de trabalho e se existe uma demanda para isso, as pessoas deveriam se conversar o máximo possível para definir qual que seria esse valor. Tá bom? Esse é o primeiro ponto sobre produtividade. A produtividade vai levar ao quê? A distribuição de renda. Porque o que todo mundo vê é talvez uma certa injustiça de por que o CEO ganha 100 vezes, 1000 vezes mais que um trabalhador de chão de fábrica. Por que uma pessoa que trabalha tanto quanto um gari recebe 3, 10 vezes mais? Por que numa construção civil o engenheiro recebe mais do que um peão de obra, sendo que os dois trabalham para construir aquele prédio? E aí ele vai discutir essa questão de distribuição de renda, que parece ser algo injusto. Primeiro ele já fala, não existe uma distribuição de renda. A distribuição de renda me dá a impressão que existe alguém, ou um grupo de alguém, que vai delegando esse dinheiro para uma pessoa ou para outra. O que acontece é o livre mercado. O livre mercado vai dar o preço maior para quem? Para quem tem algo que tem uma demanda maior. Tão simples quanto isso. E muito cuidado na hora de analisar as distribuições de renda. Eu vou falar de novo isso mais no livro Fatos e Falácias, mas vou dar uma pincelada aqui. Primeiro é não comparar
coisas fixas, você tem que ver o fluxo ao longo do tempo. Você falar que aqueles 10% mais pobres continuam os 10% mais pobres? Não necessariamente. Talvez as pessoas que eram mais pobres há 10, 20 anos atrás já não seja no último dos 10% mais pobres. Talvez seja um pouquinho mais acima. Certo? Talvez, com muita dificuldade, possa ter que até que sejam os 10% mais ricos, mas existe esse movimento entre as pessoas de carne e osso e não só uma estatística. Primeiro cuidado. Segundo cuidado, um ajuste de idade e horas de trabalho. Muitas vezes a gente fala, tal grupo é mais rico, mas ele é mais velho, ele tem mais experiência, será que isso não é mais valorizado? Né? Assim como horas trabalhadas, será que o grupo um pouco mais pobre trabalha mais ou menos que o grupo mais rico? Isso também está ligado com a renda, que muitas vezes é uma renda domiciliar e não uma renda per capita. Será que os mais pobres têm uma família menor? Será que os mais ricos têm uma família maior? E assim por diante. Então, tudo isso nunca é investigado, tá? Além disso, tem um outro detalhe muito importante na distribuição de renda, que ela nunca inclui os auxílios governamentais, incluindo a aposentadoria. Tá? Então, muitas vezes você fala, qual que é a diferença entre os 10% mais pobres e os 10% mais ricos? Mas isso inclui auxílio governamental? Isso inclui aposentadorias? A resposta é não. Então, muito cuidado nessas análises, que correlação não é causalidade. De novo, vou voltar a esse tema mais tarde, tá? Depois ele vai passar para o salário mínimo. E aqui é uma das pequenas coisas que a maioria dos economistas concordam. Fixar um salário mínimo gera desemprego. E isso é ruim. Apesar da intenção dos políticos quando definem o salário mínimo, é dizer assim, eu vou dar um mínimo para que não haja exploração entre o empregador e o empregado, acaba que deixa de fora justamente aqueles que são menos produtivos. E, de novo, produtividade não é esforço, não é mérito. Né? Mas aqueles menos produtivos, por uma razão ou outra, eles acabam não tendo espaço no mercado de trabalho porque tem um salário mínimo que deve ser pago. A mesma coisa acontece com a CLT, porque a gente coloca muita coisa para que o empregado faça, o que tira do mercado de trabalho justamente aqueles que mais precisam, aqueles que têm menos qualificação, por razões que estão até fora do próprio controle da pessoa. Ela não é pouco produtiva porque ela, de novo, um pouco menos esforçada ou porque não tem nenhum mérito, mas são coisas fora do seu controle. E colocar um salário mínimo justamente prejudica essas pessoas. Vemos aí o tema de entregadores de aplicativo. Acho que muita gente conseguiu emprego com entregadores de aplicativo, talvez não ganhem tanto, mas como início de carreira, muitos entregadores são jovens, alguns são um pouco mais velhos, mas conseguem ter uma renda, alguns deles até bastante razoável. Tá? Por último, essa questão de salário mínimo gera uma discussão de exploração. Tá? Então, será que o empregador explora o trabalhador? Né? Justamente nesse caso, a produtividade é super baixa, e aqui ele dá um argumento que para mim faz super sentido, que é, olha, antes de ter o empregador, a pessoa sequer tinha uma alternativa. E aí vem o empregador e dá uma alternativa. A pessoa fala assim, não, mas eu aceito isso porque eu não tenho alternativa. Então ele aceita isso porque é melhor para ele ter essa alternativa do que não ter nenhuma. Então, como você compara uma coisa com outra? É claro que, em termos objetivos, quem a gente aqui tem acesso à internet, tem uma casa confortável, vai falar assim, nossa, receber só isso é muito pouco. Mas para aquele que não tem alternativa, faz muito sentido. Desde que não seja forçado, ninguém aponte uma arma ou limite as outras alternativas forçadamente da pessoa, faz super sentido, então, oferecer isso e não ter exploração. Essa é uma defesa ao mercado livre. Esse é o resumo do livro 1. Ficou bastante extenso, mas acho que merece essa obra e todos os seus detalhes, tá bom? Aqui, de novo, qual foi a principal mensagem? O que se deseja versus o que realmente acontece. E é isso que a economia estuda. Não estuda o desejo de uma coisa acontecer, mas olha, qual que é a causa e efeito do que realmente acontece quando eu faço uma coisa A ou uma coisa B. Quando eu faço um salário mínimo, eu estou ajudando ou prejudicando a população como um todo? Quando eu limito os preços do aluguel, eu estou ajudando ou piorando a situação? O que acontece, né, de fato? Quando eu limito o número de empresas que podem atuar no certo setor, eu dou alguma vantagem governamental na lei, ou seja, forçadamente. Isso é melhor ou é pior? O que de fato acontece? Independente do que se deseja, é o que de fato acontece, essa relação de causa e efeito
que a economia estuda. E muitas vezes está diferente daquilo que a gente gostaria que acontecesse. Gostaríamos de sentar no salário mínimo e que todo mundo tivesse dignidade? Certamente, mas ao fazer isso, ao fazer o salário mínimo, não é isso que acontece. É mais desemprego e mais pessoas pobres. Gostaríamos que todo mundo tivesse moradia e limitássemos o preço do aluguel? Ótimo, mas não é isso que acontece. A gente acontece com menos possibilidades de aluguel e com lugares mais deteriorados. E assim por diante. Esse é todo o resumo e a mensagem desse primeiro livro de economia de Thomas Sowell. Por enquanto é isso, fico por aqui. Logo, logo eu já gravo o resumo do volume 2, tá bom? Obrigado, até mais. Não esqueçam de dar o seu like e compartilhar, caso não gostem. Deixa os comentários que eu vou ler com um grande prazer, tá bom? Um beijo, até mais.